Olá, boa noite. Vamos só arrumar tudo aqui, ver se tá bom. Facebook, ok. Instagram, ok. Deixa eu checar aqui. Então, olá, Janinha, tudo bem? Estou voltando para as lives. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma das coisas que me pega bastante, que é a ansiedade. A ansiedade foi a vencedora lá da votação. Eu não sei se todo mundo tá sabendo, mas eu tô casando daqui a alguns dias. E nunca foi uma coisa que eu tenha desejo de fazer, nunca foi muito importante pra mim. E de repente surgiu a possibilidade, meu marido, que eu já vivo junto, me perguntou se eu queria casar com ele e a gente decidiu casar. E pensem como que eu estou, né? A princípio já tá tudo arrumado, tudo certinho, mas eu tô num pico altíssimo de ansiedade. E eu resolvi conversar um pouquinho porque acredito que estamos vivendo no mal da ansiedade nesse momento da nossa era. E estar ansioso pra mim é algo que me paralisa demais. Eu fico bem ruim. Ó, a Clarice entrando, tudo bem, Clarice? Janinha, tu tá me ouvindo? Tô falando baixo porque eu tô com tosse alérgica, né? Pré-casamento, agora eu vou ter todas as coisas que puderem. Vou tomando meu cafezinho aqui. Então, mas, né, estava falando que eu estou próximo de um evento grande. Eu, Juliana, eu não sou uma pessoa que eu gosto de estar no centro das atenções. Não gosto de ter uma grande importância em algum grupo. Eu sou mais quieta, eu sou tímida. E de repente eu estou me vendo num momento muito diferente, onde eu vou estar com 90 pessoas, eu vou ser o centro das atenções. E fora isso, tem toda uma mudança emocional, porque agora eu vou ser casada, quando na verdade eu já vivo junto, já sou casada, mas é como se as pessoas não soubessem, e aí agora eu estou oficialmente publicando isso. E tudo isso gera uma grande ansiedade. Da onde vem a ansiedade, né? O que é ansiedade? Como psicanalista, que eu trabalho no consultório, a ansiedade ela tem muito a ver com angústia, né? É uma sensação que a gente sente assim, e aí cada pessoa sente a sua maneira, mas é bem comum a gente sentir sufocamento, é muito comum a respiração estar extremamente acelerada, é muito comum taquicardia, suor. E a ansiedade ela pode ser algo recorrente, que aí seria um transtorno mais ansioso, não é o meu caso, mas eu tenho várias crises de ansiedade ao longo da minha história. Então já teve momentos que eu estava muito preocupada e aí eu desencadeei uma crise, e essa crise ela é bem complicada, a gente acha que vai morrer mesmo, né? A gente passa muito mal. Teve uma vez que eu tive uma crise séria, eu fui pro hospital, aí não era nada, e eu acabei saindo do hospital e fui pro outro, pra ter certeza que eu não ia morrer, e era só ansiedade, só, né, como se fosse pouco. Mas por que falar disso hoje, assim? Eu queria contar um pouquinho pra vocês como que eu lido com a minha ansiedade no dia a dia, normal. Eu sinto muita ansiedade, principalmente em trabalho, quando eu tenho que atender algum cliente que é mais exigente, vem a síndrome do impostor, eu acho que eu não vou dar conta daquilo, eu fico me sentindo muito cobrada, muito pressionada, e tudo isso afeta. Então, pensando não só no trabalho, né, mas na vida corriqueira, às vezes tem muita coisa pra fazer, então às vezes eu já acordo assim de supetão, meu Deus, eu não fiz tal coisa. E teoricamente a gente nunca dá conta, né, de tudo que a gente se propõe a fazer, mas a cobrança fica ali, martelando na nossa cabeça. O que eu faço para lidar um pouco com isso? Só antes, pensando um pouquinho na ansiedade ainda, não falando da parte clínica, mas como que eu enxergo a ansiedade pra mim. Eu perdi minha mãe ano passado, vai fazer quase um ano, daqui a pouquinho, e a minha mãe eu acho que era um porto seguro muito forte pra mim, muito forte. E quando eu perdi ela, eu fiquei sem chão. Mesmo que eu fosse casada, ainda assim parecia não, com certeza. Eu deixei de ser a Juliana que eu era,
e comecei a me transformar numa outra Juliana, numa Juliana mais dona de si, independente, que tinha que dar conta porque a mãe não estava mais ali próxima. E a minha mãe sempre esteve próxima. Então, em vários momentos onde eu me peguei com muito medo do futuro, muito medo, eu pensava, meu Deus, eu tô sozinha, minha mãe não tá mais aqui. Então, assim, tem coisas básicas e bobas que às vezes eu me pego pensando assim, meu Deus, e se lá na frente eu ficar doente? E se acontecer alguma coisa? Sabe, vem um monte de pensamento, isso é de uma crise ansiosa, né? Então, coisas que a gente não consegue controlar, coisas aleatórias acabam vindo na minha cabeça como se dissesse o mundo é muito perigoso, não anda. Aí muitas situações as pessoas me convidam para um trabalho, né, vamos fazer tal coisa, eu penso, e se eu não conseguir? Eu vou para lá e vou passar vergonha. Então é como se me paralisasse, aí eu tenho que retroceder. Pensando em tudo isso, eu desenvolvi algumas ferramentas para mim, né, que funcionam. Eu ainda sinto a forma de não sentir mais, e vamos lembrar de uma coisa que eu falei lá no início, eu não tenho nenhum tipo de transtorno ansioso, eu apenas desenvolvo algumas crises de ansiedade, então eu ainda tenho controle, mas eu já tive situação que eu tive que entrar com um remédio, com um ansiolítico, porque eu não estava bem. Então lembre, o que eu tô falando aqui se alguém tem algum tipo de transtorno ou tem alguma, digamos assim, uma ansiedade mais recorrente, é importante que vá no psiquiatra até para entrar com medicação, porque a medicação é muito importante. Mas eu vou falar de coisas mais normais, tá? Quem tem algumas crises de ansiedade, taquicardia, o que eu faço quando sente aquele mal-estar que nos trava, que é muito difícil de ir pra frente. Então eu assim, quando eu tô muito agitada, hoje eu até tava falando com a Ju, a minha madrinha que tá ali, né, Ju? Ela assim, daí, mocinha, tipo, falta bem pouco tempo pro casamento, o que falta? Eu já olhei todas as listas, todos os checklists 300 vezes e eu tô sempre com a sensação que tem algo faltando, algo tá faltando. Então, o que eu faço? Quando eu sinto que, meu Deus, tem coisa, eu não tô conseguindo fazer, eu começo a escrever lista, eu faço lista. Eu gosto de lista. Então, eu pego uma folha bem aleatória e escrevo tudo que tá na minha cabeça. É como se eu estivesse botando pra fora, sabe? E aí tem outro detalhe da minha personalidade. Eu faço terapia, corriqueiramente, mas eu tenho muita dificuldade de falar algo quando eu não tô bem. Quando eu não tô legal, eu evito falar com as pessoas. Então eu fico mais fechada e com tudo aquele turbilhão dentro de mim. A Ju sabe, né? Já trabalhou bastante tempo comigo. Ela sabia me reconhecer exatamente quando eu não tava bem, que era quando eu começava a fugir de perto dela. Então, assim, eu faço lista. Como eu tenho mais dificuldade de pedir ajuda, de me abrir, porque a sensação que eu tenho é que eu tô importunando as pessoas, que eu sou muito fraca porque eu não dou conta, e isso fica tudo na minha cabeça. Então, eu faço lista. Eu boto tudo no papel, tudo que eu preciso fazer. E aí vem tudo mesmo, assim, tipo, desde, sei lá, comprar remédio de vermes pro meu cachorro, até, sei lá, fazer a janta para amanhã à noite. Coisas totalmente distantes, mas eu boto tudo aquilo que de alguma forma tá me gerando uma angústia. Aí tá, coloco tudo nessa lista. Quando eu vejo tudo nessa lista, eu olho pra ela e me sinto um pouco mais segura. Então isso aqui é um roteiro, agora com esse roteiro eu não vou me perder. Então eu vou executar. Só que tem um porém, né? Na minha lista, sei lá, tem 42 atividades pra eu fazer só de manhã. Hoje já sei. Eu vou tomar aqui um cafezinho porque eu tô com tosse. Então assim, hoje eu já sei que eu me cobro demais. Então a minha lista... Uma moto. Então a minha lista vai ter milhões de coisas que eu sei que eu não vou dar conta de fazer. E se eu não me preparar pra isso, depois eu vou me sentir mal, porque eu vou fazer uma lista que eu não vou executar, e isso vai ficar me incomodando. Então eu faço a lista, depois de pronta a lista eu elenco as prioridades. O que de fato é muito importante que eu faça. Aquilo é fundamental, eu não posso fugir. Então dali eu separo umas 5, 6 atividades, que são as principais, assim. E aí né, a partir daquilo que eu faço. O celular me toma muito tempo. Não sei vocês, mas eu sou uma pessoa extremamente desesperada em atender todo mundo a todo instante. Então no meu celular eu tenho a fanpage lá da pastelaria,
eu tenho a fanpage minha, tenho o Instagram. Então o que acontece? As pessoas entram e mandam mensagem, na hora eu tenho que sair correndo a responder. Porque se eu não responder, parece que eu vou perder cliente, eu vou perder dinheiro, as pessoas vão ficar chateadas comigo. Fora o WhatsApp, que né, as pessoas mandam mensagem, sei lá, eu recebo por dia umas 90 mensagens de pessoas diferentes e eu tenho que estar sempre disposta a ajudar. E isso me toma muito meu tempo. Porque se eu sento pra fazer algo, vem quebrado, aí eu tô fazendo, aí eu paro pra responder, aí eu retomo, paro pra fazer tal coisa, aí eu retomo. Então fica sempre picado. Quando eu tô muito ansiosa, eu vou lá e deixo meu celular no silencioso e tiro ele de perto de mim. E deixo ele longe. E aí eu não olho meu celular. E aí eu boto meta. Se tu vai produzir 15 minutos, aí eu olho no computador, né? Normalmente eu tô produzindo no computador alguma coisa. Eu olho no computador, mesmo que eu desfoque, que eu fique viajando, que eu fique pensando, sei lá, na morte da bezerra, eu me obrigo a ficar 15 minutos só fazendo isso. Só. E deixo meu celular lá. Essa é uma estratégia. Aí, passou os 15 minutos, aí eu tenho direito a usar, sei lá, 3 minutos de celular. Aí eu uso, vejo se algo aconteceu. E aí, conforme eu vou fazendo essa brincadeira comigo, mesmo que eu não produza muito, eu vou me acalmando. Então, faço as listas, priorizo a lista e vou, digamos assim, barganhando comigo mesma. Se tu produzir 15 a 20 minutos, tu tem direito a 3 minutos de celular. E eu vou fazendo isso. Só que daqui a pouco eu me envolvo com a atividade e aí flui. E aí eu produzo, sei lá, meia hora, 40 minutos, 1 hora sem olhar o celular, porque aí eu não tenho mais interesse. A minha ansiedade nesse momento ela sumiu e eu foquei na atividade que eu tava fazendo, então eu fico muito mais tranquila. Essa é uma das coisas que eu faço. Outra coisa que eu também faço, mas aí tem a ver com terapia, tá, gente? Quem não faz é super importante, eu adoro, super recomendo. Eu já tô muito mais treinada a perceber quando algo acontece comigo. Então é muito comum, eu tô, sei lá, tô fazendo qualquer coisa, tô cozinhando. E de repente eu sinto um aperto. Na hora eu senti uma angústia. Quando eu senti aquela angústia eu começo a ficar ruim. Só que aí na hora que eu fiquei ruim, que eu me dei conta, e é rápido, eu sou rápida pra me dar conta, assim, normalmente. Eu fiquei ruim, eu já paro um pouco e penso, o que eu acabei de fazer que desencadeou essa sensação ruim que eu já tô sentindo. E aí eu volto. Aí eu começo a voltar pra trás, aí eu pego meu celular pra ver o que eu tava olhando, eu olho as mensagens pra ver que mensagem eu posso ter lido, que aquilo pode ter me incomodado, tenha gerado uma angústia. Enfim, eu começo a retroceder um pouquinho no tempo pra ver o que desencadeou o mal-estar. E normalmente eu reconheço. Então assim, mexi ali no celular, eu olhei, foi uma mensagem que eu recebi de alguém falando alguma coisa e pá, aquilo me incomodou. Porque na hora que eu leio, que eu identifico, me incomoda de novo. Eu sinto como se, sabe, tivesse me pego assim. E aí eu pego e leio aquela mensagem. Então um exemplo bem bobo. Muitas vezes, e o WhatsApp, as pessoas mandam mensagem na correria do seu dia a dia, ela não tem tom de voz, não tem muitas vezes pontuação, então é difícil a gente entender qual a energia que a pessoa tá naquele momento, então a gente recebe como a gente tá. E aí eu pego e olho uma mensagem que assim, tá, e daí, Ju, vamos fazer tal coisa, tal horário? Nossa, pronto. Aí eu li aquilo, já me incomodou. É como se eu tivesse atrasada, como se eu tivesse marcado e não tenho responsabilidade, eu preciso responder, mas aí eu lembro da minha lista gigante, e aí eu vejo o horário e não vai dar tempo, e aí começa toda aquela ansiedade de novo. E aí comecei a me sentir mal, se eu vejo alguma coisa assim no celular, né? Aí o que eu faço? Primeira coisa, de novo, né, eu tento me acalmar e penso, e fico refletindo sobre aquilo. O que a pessoa tá me pedindo? Será que eu não dou conta de fazer? Será que de fato precisa todo esse estresse? Eu posso perguntar pra pessoa, eu posso conversar com a pessoa e ver o que de fato ela precisa. Então eu começo a conversar comigo mesma pra me acalmar. Quando não me acalma mesmo, normalmente eu saio um pouquinho de cena, boto meu celular, uma musiquinha que eu goste, calma, e aí eu faço exercício de respiração. Tem exercício de respiração muito bom que ele acalma, né? Ele reduz os teus batimentos e a ansiedade vai passando um pouco. Só botar no YouTube, ali tem as musiquinhas já com exercício que tu fica olhando, então tu tem que inspirar, segurar uns minutinhos a respiração e expira bem lentamente, porque aí vai tudo baixando. Baixou, passou o mal-estar, instantaneamente, assim, parece quase milagroso. Lembrando que eu não tô falando de transtorno, tá, gente? Eu tô falando de uma situação que me gera uma ansiedade no momento que me trava, certo?
Então, transtornos é outra situação, psiquiatra, precisa entrar com medicação, porque não adianta só a gente fazer essas estratégias que eu tô falando, não vai resolver. Então voltando, né? Então, as estratégias que eu comentei que eu uso, vamos só recapitular. Então, quando eu acordo, principalmente agora, na época do casamento, às vezes, hoje, por exemplo, eu tirei um soninho depois do almoço, pá, já acordei assim, meu Deus, tá faltando isso, tá faltando aquilo, é como se, quando eu descanso um pouco, na mente vem tudo que eu preciso, como se eu lembrasse de tudo. Aí meu coração já dispara, taquicardia, a pessoa já fica meio surtada, vou lá, pego a minha folha e começo a fazer as listas, ou mando também para alguém pelo WhatsApp, lista, adoro lista, e priorizo. Quando eu tenho muita coisa para fazer, por exemplo, o casamento, que é um evento, então assim, eu vou receber muita gente, vai ver gente que vai ficar aqui em casa, vai ver gente que vai direto pro hotel, tem gente que não sabe onde que é, tem gente que vem de Porto Alegre, tem gente... Então é muita coisa, muita coisa. O que eu tô fazendo? Eu tô pedindo ajuda pras madrinhas. Então tem aí 2 das minhas madrinhas que estão por aqui, mais a minha tia, que é quem vai conduzir a cerimônia. Então eu começo a pedir ajuda, aí eu começo a delegar, e é horrível fazer isso. Eu acho horrível. É como se eu não desse conta, é como se eu fosse fraca demais. Então, pra mim é super difícil fazer. Mas eu me desafio, eu preciso pedir ajuda, senão eu não vou dar conta. E aí eu começo a passar coisas pequenas que eu julgo não tão difíceis e que eu não preciso ter que olhar, porque eu sou extremamente controladora, né? Ainda pra piorar tudo isso, mas assim, não é à toa que eu tenho muita ansiedade, é porque eu sou muito controladora, então a ansiedade é resultado desse controle excessivo. Então eu vou repassando. Então assim, a Ju tá aqui, a Ju tá me ajudando a fazer um momento que vai ter de fotos, a minha tia me ajudou a ver os docinhos e outras coisas, a Dani tá aqui, ela que viu o bolo, eu nem vi o bolo, nem quis saber porque eu tava tão cheia de coisa. Eu falei, Dani, confeite, vai lá e o bolo é lindo, então tá tudo com ela e eu tô super feliz. E o mais legal disso tudo é que não só baixa a minha ansiedade, tiro itens da minha lista, mas eu envolvo as pessoas a participarem numa coisa que pra mim é importante. Isso aproxima vínculos, né? Então, não fica chato. Eu acho que não fica chato, né, gurias? Não sei pra vocês, assim, mas eu evito pedir, mas depois que eu peço eu me divirto junto. Acaba sendo bem gostoso, bem prazeroso pra mim saber que as pessoas se importam, que as pessoas estão me ajudando. E de fato é legal a gente ter pessoas pra contar na vida, porque como eu falei lá no início, quando eu perdi a minha mãe, a primeira coisa que eu pensei, agora é só tu sozinha, não tem mais ninguém por ti, é tu. E é uma sensação horrível a gente pensar isso que é só a gente, porque não é só a gente. Mas se eu me isolo, é só eu, né? Então é uma estratégia difícil de executar, confesso, mas eu me proponho a fazer, então eu peço ajuda. Oi, Lindy. O pessoal tá entrando aqui, eu nem tô vendo direito, né? Tô só falando. Kátia, Nete, todo mundo. Sejam todos bem-vindos. Mas a Dani teve aqui em casa até fim de semana, durante a semana. Ela disse, posso dar uma passada aí, não sei o que, tomar um café. E eu pensando, meu Deus, eu tenho um monte de coisa pra fazer, não vou conseguir. Aí eu pensei, eu tenho meia hora antes do meu atendimento. Dani, vem então. Aí a Dani veio. E a Dani me resolveu um monte de coisa. Então, às vezes, a gente precisa se permitir mesmo, deixar as pessoas chegarem mais perto. E eu sei que é difícil. Pra mim, é muito difícil deixar as coisas fluírem, né? O autocontrole toma conta de tudo. Mas, enfim, é possível. Então, eu, quando tô muito, muito ocupada, eu delego mesmo. Coisas simples. E aí, conforme eu vou confiando, eu vou entregando outras coisas. E isso tudo vai deixando tudo melhor. Deixa eu ver mais, eu anotei umas coisinhas aqui. E uma das coisas bem importantes, e já vou indo pro fim da live, mas é até importante vocês perguntarem, quem tem alguma dúvida, quem tem curiosidade, quem quer saber como é que é, porque eu tô trazendo algumas estratégias de enfrentamento, tô falando um pouco da minha realidade pessoal, e trouxe alguns conceitos da psicologia, mas eu quero que vocês fiquem bem livres de perguntar, tá passando por algo parecido, quer saber como eu faria, o que aconselha, joga aí na roda que eu converso com vocês. Mas uma das coisas que eu vejo assim que a ansiedade mais me pega, e ela é danada, porque às vezes ela vem tão escondidinha e eu sou rápida pra perceber, e ela se esconde tanto que às vezes eu não consigo. Quando eu vejo já tá lá na frente e a coisa tá mais séria.
Mas aí eu vou pra terapia, né? Então toda semana eu tô falando o que me deixa um pouco mais estável. Mas eu também tô passando por uma situação de enfrentamento de luto, então torna tudo mais vulnerável e mais difícil. Mas quando eu perdi a mãe, né, como eu comentei, assim, que eu senti muita... eu percebi, assim, que eu tava sozinha, e não é verdade, mas, né, a sensação que eu tinha que eu tava sozinha e que tudo podia ruir a qualquer momento. Eu senti que a vida é assim. Minha mãe teve um infarto, então eu falei com ela e, sei lá, horas depois ela morreu. E isso me deu uma sensação muito, assim, de que a vida é efêmera. Eu posso estar dormindo e não acordar mais, eu posso estar do lado de alguém e a pessoa, enfim, falecer. Eu tive uma amiga que morreu de aneurisma também, foi super rápido, tava bem, daqui a pouco não tá mais aqui. E isso tudo... Teve uma época que eu comecei a desenvolver algumas crises de ansiedade. Então, quando meu marido saía e não atendia o telefone, eu já pensava mil coisas e ficava super nervosa. Então, eu tinha que trabalhar um pouco isso, tanto na terapia quanto na hora eu respirava fundo para me acalmar. E é uma situação muito difícil. E aí, de lá pra cá, eu tenho aprendido que as coisas vão ser como elas têm que ser. Quando eu me preocupo muito, mas e se acontecer algo com fulano? Sabe, e é uma coisa que vai acontecer. Horrível, mas vai acontecer. E eu tô ficando meio treinada a falar isso. Não que eu seja insensível, mas eu tenho estado treinada, né, a trazer essa fala, eu acho que pra me acalmar. Então, às vezes chega uma pessoa, porque eu tô preocupada com tal coisa, e se acontece algo com ele, eu assim, mas vai acontecer. Vai, porque sempre vai acontecer. A questão não é o como a gente vai impedir, mas é o quanto a gente prepara a pessoa, ou a gente se prepara para enfrentar, porque a gente não impede, né? A gente não tem controle. A vida é imprevisível, a vida é a vida. É dela, ela é dona dela. A gente não é dona de nada, a gente não é dona nem do nosso tempo, quase. Então, a gente tem que pensar como a gente vai conseguir conduzir tudo isso. E pra fechar, assim, a maior lição que eu tirei desse 1 ano que eu tô passando sem a minha mãe, dessa situação nova do casamento e desse trabalho que eu tenho tido com a ansiedade, volta e meia eu me pego pensando, se acontece tal coisa horrível, eu não vou suportar. Vou falar aqui pra vocês uma das coisas idiotas que vem na minha cabeça, né, porque eu tô falando genericamente, mas eu penso muito numa coisa, se meu marido morrer, eu não vou dar conta de mim sozinha, porque... eu perdi a mãe, mas eu tenho ele ainda. E se ele morrer? Eu não vou dar conta. Eu sempre penso nisso. Eu vou ter que ir embora, eu vou ter que morar com meu pai, eu vou ter que morar com meu irmão. E aí eu começo a pensar... Olha, eu emocionada, né? A luta é foda, mas tudo bem. E aí, quando eu começo a pensar essas bobagens, normalmente vem nos momentos que eu tô mais ansiosa, né? Que eu tô mais preocupada, que tem alguma mudança. Quando vem esse pensamento mais difícil, assim... tu não vai dar conta, tu vai ter que ir pra casa de alguém, tu vai ter que fazer alguma coisa. Eu puxo pra minha cabeça e penso o seguinte, a coisa mais dura que eu poderia ter passado, mais difícil, era a morte da minha mãe. E já aconteceu. E eu tô sobrevivendo. Não estou sobrevivendo como na verdade eu estou bem, né? Minha vida melhorou até depois disso, porque claro, a gente passa um trabalho, então a gente começa a correr mais atrás. E esse tem sido o meu mantra. Mas eu tô preocupada que, sei lá, se eu perder o emprego, se eu não conseguir mais fechar nenhum contrato e eu começar a passar fome. Aí eu penso, o mais difícil que é ficar sem a minha mãe, eu já fiquei. E eu dei conta. E também penso, a minha mãe, com menos estrutura que eu, menos conhecimento, com filho, enfim, deu conta. Então eu vou dar conta. E eu fico repetindo esse mantra. E eu acredito que todas vocês têm um mantra de vocês. Vocês vão achar quais são as falas que vão acalmar vocês. E eu penso muito nisso. Então, nos momentos mais difíceis, que a minha ansiedade tá mais a mil, eu penso, tudo vai ser como é pra ser. E tá tudo certo. Então, o casamento tá chegando. E eu tô pensando aqui, tá tudo pronto, tá tudo certo. Falta só executar, né? Mas eu penso, e se o cara não entregar os docinhos? Aí a ansiedade já sobe, a respiração já fica bem rápida. Aí eu penso, azar, as pessoas não vão comer docinho. E acontece, e tá tudo certo. Então, era isso, eu acho que eu queria passar de recado pra ansiedade. Tem várias estratégiazinhas que eu uso, depois se quiserem
pedir, eu posso ajudar. Tem algumas ferramentas também de respiração, que é calma, meditação. Gostaria até eu de fazer meditação, mas eu sou ansiosa demais. Eu ficaria muito nervosa tentando fazer meditação, então... Mas eu acho que o recado principal é que a gente tem que procurar fazer algumas coisas que nos ajudem. Eu sou uma pessoa ansiosa, sou uma pessoa bastante controladora. É muito difícil pra mim lidar com a mudança e com perdas. E essa sou eu. E vou ser eu pra sempre, assim. Eu não vou ser outra pessoa. Eu vou pra terapia, mas eu não vou pra terapia pra virar, sei lá, uma pessoa, uma hippie que vive olhando o sol e tá tudo certo. Não vou nunca ser uma pessoa. Apesar de eu querer muito ser assim, né? Então, gostaria muito de ser uma pessoa que se entrega mesmo, vai lá e pula de bungee jump. Eu não vou ter nem dança dos noivos porque eu não consigo dançar, porque eu não sou uma pessoa que me entregue. Então, eu tô respeitando mais esse meu jeito, essa sou eu, e eu preciso só usar as estratégias pra conseguir lidar com a minha ansiedade e seguir o meu fluxo e tá tudo bem. Eu sou controladora? Tá tudo certo. Eu vou ter que ser controladora, porque sou eu. Eu não poderia ser diferente. Então, com essa aceitação e de entender que a vida é a vida e que a gente não controla, eu vou indo. E vai dando tudo certo. Certo, gente? Acho que passei meu recado. Se ficou repetitivo, se ficou chato, me desculpem. Mas eu quis falar algo que eu tenho enfrentado no momento. Espero poder ter ajudado. Quem vai no casamento, até logo mais. Quem não vai, acompanha aí, vou postar algumas coisinhas e eu vou contando depois como é que foi meu nível de ansiedade ao longo da semana, porque acredito que agora a tendência é só piorar. Tá bom? Não sei se alguém tem alguma pergunta, não sei se deu pra ouvir certinho. A Janinha falando que adorou. Deu pra ouvir, deu tudo certo então, né, gente? Fico à disposição se alguém quiser falar comigo depois. Vou lá jantar. Certo, gente? Bom domingo pra todos e bom início de semana. Beijão. Até logo mais.